Episódio 10 de Vou Me Tornar uma Vilã que entrará para a história. Todos ficam impressionados e Will conta que sua mãe desviveu logo após o seu nascimento, então ele dedicou sua vida à magia. Com 10 anos, conseguiu chegar ao nível 80, porém tentou usar magia de nível 100 e perdeu o controle congelando todo o castelo. Ele sobreviveu, mas sua capacidade de fazer magia foi afetada. Um ano depois, Luke nasceu, filho de uma nobre de baixo nível que nem era casada com o rei, e foi basicamente uma estratégia, pois para ser rei era necessário ter magia, e Will não tinha mais. Luke se tornou rei e eles tinham uma boa relação, tanto que Will e seus amigos davam conselhos sobre o governo. Mas um dia, Luke disse que não poderia aprovar a ideia de Will de dividir o poder entre as 5 grandes famílias. Luke disse que sua mãe não aprovava e ele ficaria do lado dela. Quando Will tentou conversar com Luke, ele disse que Will não era rei, e foi a última vez que eles se viram. Depois disso, acusaram Will de conspirar contra o rei, tiraram seus olhos e jogaram ele em Loana. Muitos acham que ele desapareceu e poucos sabem que ele foi exilado. Dentre esses está a mãe de Luke, que foi quem armou tudo. Jill pergunta se o rei sabe disso, mas Will fala que ele acredita que o irmão desapareceu. Alicia diz que ninguém tentou encontrá-lo, mas ele diz que seus 3 amigos com quem costumava conversar sobre o governo teriam ido buscá-lo, porém eles foram exilados em Laval. Alicia diz que se ele contou tudo isso é porque está pronto para ver o rei. Will diz que manter exiladas as pessoas que nasceram no povoado é injusto e pedirá para que ele os liberte, mas primeiro irá se desculpar com ele, pois ele não respeitou seu orgulho como rei. Alicia diz que talvez o rei também peça desculpa, e Will diz que ele só tem esse pensamento agora graças a Alicia, e a agradece. Ela fica envergonhada. Chegando na academia, algumas garotas a param e dizem que odeiam Liz e tentam fazer Alicia falar mal dela. Elas dizem que Liz é uma plebeia e não merece estar lá, porém Alicia diz que mesmo Liz sendo plebeia, conseguiu tudo por seus méritos. E Jill também é plebeu e, no entanto, é mais inteligente do que as garotas. Ela prefere um plebeu inteligente a um nobre burro, e o fato de discutir com Liz é apenas porque elas têm ideias incompatíveis. As garotas vão até Liz e dizem que Alicia estava falando mal dela. Porém, como não há provas, Liz pede para Henry buscar Alicia para que ela possa esclarecer. Mel fica animada com a situação e chama Duke para assistir. Alicia diz que se as garotas querem colocá-la numa armadilha, seria melhor usar magia da terra e não inventar mentiras, e diz que não estava falando mal de Liz. Liz acredita em Alicia e as garotas ficam indignadas, dizendo que Alicia estava dizendo coisas feias. Finn aparece e diz que elas que estavam falando mal de Liz. Ele conta que viu as garotas falando com Alicia e acredita que queriam usar Liz para pegar Alicia. Alicia pensa que como vilã não pode deixar as coisas acabarem assim e chama as garotas de lixo. Ao ouvir isso, Liz se sente ofendida e diz que Alicia não pode falar isso. Alicia diz que é comovente e que ela jamais seria capaz de defender pessoas que falam mal dela. Nesse momento, Eric diz que ela não entende. Liz só está defendendo as garotas. Alicia diz que não se pode proteger só com palavras. E Eric diz que é claro que pode, e que uma vez, quando um lobo selvagem invadiu a academia, mesmo com medo, Liz protegeu a todos. Alicia pergunta como um animal que não habita em Dirks apareceu lá, e Eric diz que isso não importa. Alicia sai dizendo que já se entediou e Duke repreende Eric dizendo que ele falou demais. Novamente, uma energia sai do corpo de Liz e as garotas dizem que odeiam os plebeus e vão seguir a santa. Curtis diz que elas não se dão conta de que estão se contradizendo e Finn fala que é estranho. Enquanto tomam um chá, Jill fala que o lobo realmente apareceu e Alicia se pergunta se isso era alguma forma de testar a santa. Duke fica incomodado com o assunto. Alicia diz que enviar um lobo é toda uma vilania e poderia usar como referência para melhorar como vilã, pois quer enfrentar Liz em um nível maior, pois hoje foi mais do mesmo. Ela pensa que está se aproximando da vilã que admirava, mas está longe de ser uma vilã que entrará para a história, e por isso vai continuar seguindo em frente. Duke diz que precisa falar com Alicia e usa magia para levá-la até seu esconderijo pessoal na academia. Lá, ele diz que ele mesmo vai se encarregar do seu tio, pois ele já foi a Loana antes dela e ele deve consertar o que fizeram com o povoado, e por isso ele manteve contato com o seu tio. Alicia pergunta se ele
ele sabe dos amigos de seu tio, mas nesse momento Duke se aproxima dela e diz que ela não deve se preocupar com Laval, pois ele quer que ela pense só nele. Ele coloca a mão na cintura dela e fala que ele quer prendê-la. Ele se aproxima mais, porém Alicia dá uma cabeçada nele e diz que é dona de si mesma e não deixará que ninguém tire sua liberdade. Ela sai e Duke fala que ela não quer ser um pássaro enjaulado e se pergunta o quanto ela quer que ele fique louco por ela. No português tá assim, que ele fique louco por ela, mas no espanhol tava o quanto que ele fique obcecado por ela. Aí, obcecado eu achei meio assustador, então eu fui no português tava louco, aí eu achei, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas eu achei que ficava mais bonitinho, tipo, eu sou louco por você do que eu sou obcecado por você. Percebem a diferença? Do que se pergunta o quanto ela quer que ele fique louco por ela, e fora da sala, muito envergonhada, Alicia pensa que chegou muito perto. Se inscrevam no canal, deixem o like, o Instagram do canal tá aqui na descrição se vocês quiserem seguir e acompanhar um pouquinho mais desperto. Eu não sirvo pra isso. O Instagram do canal tá aqui na descrição se vocês quiserem acompanhar mais de perto os animes que eu tô assistindo, as edições que eu tô fazendo, os próximos resumos que vão sair. Até a próxima, tchau, tchau! Todos ficam impressionados e Will conta que sua mãe morreu logo após. Eita, não pode falar, não pode falar. Ele coloca a mão na cintura dela e fala que ele quer prendê-la, que ele quer segurá-la, que tá, né? Tá bom. Do que se pergunta se quê? Tô achando que eu não acredito que eu já gravei isso aqui, não. Eu já gravei. Não acredito. Episódio 10. Não tá aqui. Episódio 9 e 8. Eu acho que eu já gravei. Eu tenho quase certeza que eu já gravei isso aqui. Eu lembro que eu falei isso.